使わせてもらうぜ。 Salve, salve galera, Elson aqui na área para mais um vídeo análise de Tokyo Revengers episódio 10. Sei que estou atrasado, peço perdão para vocês, mas enfim, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, pô, se inscreve no canal, fortalece a caminhada e conto muito com a sua colaboração. E é isso, sem mais delongas, partiu a análise. Bom, o capítulo 10 começa com o reencontro entre o Takemichi com a Hina, né, que o Mike leva ele lá para se reencontrar com a Hina. E só aí já é emocionante demais ver os dois se encarando. E nesse momento que os dois se encaram, o Takemichi ele se questiona: o que eu vou falar para ela, como eu devo falar, e ele fica, né, naqueles questionamentos dele paralisado, enquanto os dois, sem nenhuma voz, sem nenhum som, apenas se encaram. E de repente a Hina quebra o silêncio. A Hina quebra o silêncio falando assim para ele: pô, brigou de novo? E é muito emocionante isso, porque essa é uma frase, é uma pergunta, se você se meteu em briga novamente, é uma pergunta que ela já fez pra ele, que ela fez várias vezes. E de certa maneira é o jeito dela também demonstrar a preocupação dele pelos machucados, pelos ferimentos, por ele se envolver nessas brigas. E é o suficiente pro Takemichi desmoronar, cara. Então a cena corta pro que aconteceu antes, da Hina indo até o pai dela e questionando a ele o que ele falou pro Takemichi. E ele diz que não quer ela como um delinquente. Cara, e ela dá uma resposta que, meus amigos, a menina tá afiada. Ela pega e fala assim: pai, você se apaixonou pela mãe por quê? Foi pelo que as pessoas diziam? Nossa. Ele fica sem palavras, né? E ela diz ela diz que ela ama, que ela está apaixonada pelo Takemichi, pelo caráter dele, pela gentileza dele. Que a palavra delinquente não define quem ele é. Olha só, cara. Como que ela traz aí um conceito de reducionismo, né? Quando muitas vezes nós damos um rótulo para uma pessoa, diminuindo o ser humano por completo aquele rótulo, quando na verdade qualquer ser humano na face da Terra é muito maior do que qualquer rótulo que ele possa receber. Cara, muito bom. Então a Hina ela vai ao santuário para orar, para rezar, e ali de certa maneira para pedir para que ela e o Takemichi voltem novamente. E então ela encontra logo a Emma, a irmã do Mike. E naquela conversa com a Emma, ela acaba desabafando e falando para Emma aquilo que ela está sentindo, aquilo tudo que aconteceu. E a Emma então toma a decisão, né, de fazer com que a Hina se encontre novamente com o Takemichi. Afinal de contas, como diz a Hina, você não ama o cara? Então vai lá conversar com ele. A Hina então ela diz para Emma que ela tem medo, que ela tem vergonha, que ela não sabe, às vezes chegar ali na frente do Takemichi e não saber o que dizer e acabar chorando. E aí o anime corta, cara, corta pro presente novamente e tá com a bocona aberta do Takemichi chorando, se desmoronado, cara. E é muito engraçado, porque a Hina tava com medo de chorar, mas na verdade quem tá ali se desabando de chorar é o Takemichi. E foi uma cena muito bacana, muito legal. Eu rachei de rir nessa hora. E eu sou um crítico do Takemichi nesse sentido. Pô, muitas vezes eu fiquei irritado com ele só chorando e não resolvendo nada. Mas o choro dele aqui é emocionante. Foi muito bem construído, né? Desde quando ele conversa com o pai da Hina, toda a pressão e a responsabilidade que ele sente, a difícil decisão de largar, de terminar com a Hina, e ele estava logicamente sentindo todo esse peso, sentindo todo esse fardo e essa culpa. Culpa do quê? Culpa de ter chegado na menina, ter terminado com ela sem nem mesmo ter explicado nada para ela. E ele então nesse momento chora de arrependimento, chora pela culpa que carrega. E é muito bacana porque é algo que nós vimos acontecer, toda essa construção, o motivo desse choro. Então pra mim foi muito bacana, foi muito emocionante, foi de arrepiar essa cena. De fato, parecia um filme aí de romance. Ele então pede desculpas e diz também que entende o pai dela. E começa ali pedindo desculpa e fazendo juros de amor. Diz que prometeria que a salvaria, né? Mesmo que coisas ruins acontecessem. E essa conversa soa estranha. A própria Rima fica sem entender o porquê ele tá falando essas coisas estranhas de morte e tal. Ele fala assim: eu juro que eu vou te proteger, eu vou te salvar, mesmo que você morra, mesmo que você seja atropelada, mesmo que você não ande mais, não sinta mais a perna. E a menina ficou ouvindo ali sem entender nada. Por que o cara me vai falar todas as formas que ela morre no futuro, cara?
E assim, a gente entende, é claro, né, tudo isso, toda essa emoção dele. Pô, mas precisava falar dessa maneira. Mas de qualquer maneira, a Rina, ela aceita o pedido de perdão deles, né? E ela fala, pô, no ano novo a gente vai ir pro santuário juntos. E é muito bacana, é um casal muito fofo. Talvez um dos casais mais fofos que eu já vi nos animes que eu já assisti. Eu sei que tem animes só focados nessa questão de romance, mas não é muito dos animes que eu assisto. Então, dos animes que eu assisti, eu acho que é o casal mais fofo que eu já vi. É esse casal. Supera aí o Naruto e a Hinata, né? Então, Takemichi e Hinata em primeiro lugar dos casais mais fofos dos animes que eu já assisti. O Mike então entra na situação ali, chama o Takemichi para dar um rolê de moto. E enquanto eles estão andando de moto, nos apresentado mais um pouco do passado do Mike. O Mike não cresceu com os pais, o Mike cresceu com o avô. A Emma, irmã do Mike, é filha de outra mãe, mas essa mãe em um certo momento chegou e largou a Emma lá na casa do avô do Mike, na casa deles, e sumiu, desapareceu, nunca mais deu sinal de vida. Então a Emma passou a crescer também junto com o Mike e com o irmão mais velho. Então Mike e Emma cresceram com esse irmão mais velho e com o avô, irmão mais velho esse, que era para eles como se fosse um pai. Esse irmão mais velho era um líder de uma gangue, alguém que tinha muita representatividade, alguém que tinha muita influência na vida do Mike, até que o Mike também o perde. E o Takemichi, e fica claro aí a comparação no psicológico, na mente do Mike, também o Draken faz essa comparação do quanto o Takemichi se parece com esse irmão mais velho do Mike, não em aparência, mas na personalidade. Então, nessa conversa do Mike com o Takemichi, o Mike deixa clara sua admiração pelo Takemichi. E ele diz, olha Takemichi, você é fodão. E por quê? Porque o importante não é perder uma briga, mas o importante é não perder para si mesmo. Cara, que ensinamento top! De fato, na vida de qualquer ser humano na face da Terra, a maior derrota não é aquilo que acontece fora de nós, mas aquilo que acontece dentro de você. São as derrotas que nós temos para nós mesmos, para o nosso psicológico, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Quando nós não sabemos lidar com essas coisas nos quebram. Quebram a nossa vida, quebram os nossos sonhos, quebram o sentido de existência que nós temos. E isso é muito perigoso, isso é o ruim, quando você perde essa briga, não a briga que acontece fora, mas a briga que acontece dentro, né? E o Mike, ele diz isso porque talvez ele está sentindo que ele está quebrando por dentro, porque talvez ele esteja sentindo que ele está perdendo para si mesmo, para o seu emocional abalado, para o seu psicológico abalado, para os seus sentimentos abalados. E ele olha para o Takemichi e vê no Takemichi essa fortaleza, essa pessoa que não quebra interiormente. E no Takemichi, dessa maneira, tendo esse exemplo, tendo essa postura diante do Mike, o Mike o admira, porque o Mike enxerga nele essa fraqueza, enxerga em si mesmo essa fraqueza. Fraqueza essa que o Takemichi não tem, e não só não tem, como ele transborda força nesse sentido para fortalecer os seus amigos. Então corta para outro aprofundamento de outros dois personagens, que é o Drake e o Mitsuya, e fala um pouquinho do passado dos dois, de quando os dois se conheceram. E é muito bacana, algo que eu não fazia ideia, não tinha sido revelado para nós ainda. Mas o Mitsuya se inspira demais no Drake, tanto que o Mitsuya também tem a tatuagem de dragão na cabeça, mas é tampado pelo cabelo. E nessa cena que mostra o passado do Draken com o Mitsuya, o Draken, ele leva o Mitsuya para casa dele. E vocês sabem que é a casa do Draken. A casa do Draken é um puteiro, cara. E aí é muito engraçado ver a reação de qualquer pessoa que chega ali, né? Nossa, você mora aqui, cara. Você mora num puteiro. E é muito engraçado ver isso. Mas naquela conversa que o Draken tá tendo com o Mitsuya, junto com outras garotas que moram ali, que moram e trabalham ali, né? Que eles estão jogando carta. O Mitsuya, ele fala assim, pô, minha mãe, ela dificilmente está em casa, e eu tenho que cuidar das minhas irmãs. E ele diz, eu gostaria de morar aqui, parece ser legal. E nisso, uma das garotas que está ali, sentada e jogando, se levanta com a cara fechada e mete o pé na cara do Mitsuya, falando para ele assim, falando para ele ir embora dali, e questionando a ele, você acha que é legal morar aqui? E nessa cena, nós temos um aprendizado, que todo ser humano carrega uma dor ou frustração com a sua realidade de vida, mas sempre tem outras realidades que são piores ou diferentes, que não podem ser comparadas em qual é a melhor ou pior situação de vida, mas sim todas essas situações de vida precisam ser olhadas de maneira singular, de maneira única,
pois todo ser humano carrega suas dores. E não importa onde o ser humano esteja, em que situação esteja, toda dor é única. Por isso, aquela garota bateu no Mitsuya. Pode parecer legal ali onde eles estão, jogando e tal, mas ela ali se prostitui para sobreviver e não tem paz, não tem uma família, não tem irmãos. Não está lá porque ela quer estar, mas está ali por questão de sobrevivência. E embora a mãe do Mitsuya seja ausente e ele tenha que cuidar das irmãs dele, ainda assim ele tem uma mãe, ainda assim ele tem uma casa, ainda assim ele tem uma família. E o próprio Draken, ele confirma essa ideia, e isso que eu estou falando para vocês. Porque quando eles estão já indo embora, o Mitsuya ele fala assim, pô, a comida da minha mãe, ela é horrível. E o Draken olha para trás e fala assim, eu não tenho paz. Eu adoraria ter paz para dizer que a comida deles é horrível. Pô, cara, é pesado. Eu sei que é pesado, mas é uma verdade. É uma verdade no sentido de que às vezes nós não valorizamos aquilo que nós temos. E existem pessoas que pagariam muito para ter aquilo que você tem, para ter um pai, para ter uma mãe, para ter irmãos, para ter uma família, para ter uma casa como você tem, enfim, qualquer coisa, né? Então assim, eu sei que toda a realidade de vida tem as suas dificuldades. Nós precisamos ser realistas com essas dificuldades, com essas dores, mas ao mesmo tempo é preciso que eu e você saibamos olhar para as coisas boas que existem nas nossas vidas. Por mais difícil que ela seja, sempre tem coisas boas, sempre tem momentos incríveis nas pequenas vidas que nós vivemos. Corta então para a festa de final de ano e tá ali, né, Mitsuya junto com as suas irmãs, Hakai com a Yuzuha, Takemichi com a Hina, e eles estão ali felizes, conversando, brincando e tal, e tem um diálogo entre o Hakai e a Yuzuha. O Hakai ele olha pro Mitsuya, olha pra Yuzuha e ele diz assim, agora eu entendo porque você gosta dele. E eu sabia, meus caros, eu falei pra vocês nos vídeos anteriores que eu shippava esse casal, eu shippo demais o Mitsuya e a Yuzuha, e eu acho que no final ele vai ficar com ela, né? Por mais que ali na conversa, no desenrolar, o Hakai questiona se ela tá gostando do Takemichi, ela fala assim, tem algum problema ter uma paixão não correspondida, mas eu acho que no final vai ser Mitsuya com Yuzuha, casalzinho, hein? Yuzuha então se lembra do Taiju e nos é apresentado o desfecho de toda essa história dos irmãos. Mostra a cena em que o Taiju vai embora de casa. O Taiju deixou o Hakai e a Yuzuha. Ele foi embora e nessa conversa que ele tem com a Yuzuha, no momento que ele está indo embora, dá para perceber que ele mudou. Não muito, mas um pouco. Um pouco o Taiju mudou. E que bom que eles trouxeram esse desfecho, essa finalização do personagem. Agora nós sabemos que de fato ele foi embora. Não ficou em aberto. Tipo assim, a história vai correr e cadê o Taiju? Né? Não, agora nós sabemos, ele foi embora. Provavelmente assim, embora, ele não vai mais aparecer na obra. O episódio finaliza de forma leve e com o desejo do Takemichi de se tornar o herói que vai salvar todo mundo. Pô, muito bacana. Se fosse o final da temporada aí, já ia ser um bom final. Mas sem gancho, né? Pra próxima temporada, que eu acho que os próximos capítulos vão fazer isso, trazer esse gancho. Mas, cara, foi episódio muito bom. Na moral, emocionante, leve, bacana, com ensinamentos profundos. E a cena pós-crédito. Esse episódio traz uma cena pós-crédito do Kizaki e do Hana já arquitetando planos contra o Takemichi e contra a Toman. É isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por você que está aqui fortalecendo, me acompanhando, assistindo os vídeos até o final. Você assistir os vídeos até o final é muito importante. A retenção, né, você ficar até o final é muito mais importante do que as inscrições no canal, porque faz o YouTube entender que o vídeo é legal e assim ele indica para outras pessoas. Então muito obrigado mesmo para você que está me ajudando. Um salve para todos os meus alunos que estão fortalecendo aqui o meu canal também, assistindo, acompanhando, comentando. Muito obrigado, galera. Tamo junto e até a próxima.